E aí, pessoal do segundo ano, fazia tempo que não fazia aqui as revisões de bolso, né? E, cara, vai ser a última vez que eu farei para vocês uma revisão de bolso. A partir de agora, não farei mais. Pois é. Mas, assim, não fiquem tristes, porque temos aqui no canal do YouTube um arquivo legal de várias turmas. Do terceirão também tem já alguns já gravados aqui no YouTube. É só mais um material de apoio, de busca, de pesquisa para vocês, para conseguirem também estudar para as provas, tá? Mas vamos ao que interessa, né? Prova terça-feira para o centenário e prova também na quinta-feira para o Alto Boqueirão. Vamos lá? Quais são os assuntos? Segundo reinado no Brasil, o abolicionismo e a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, que são correlatos. Vamos lá? Questões mais importantes para a prova. A primeira coisa é saber sobre o segundo reinado. Como é que Dom Pedro II vai conseguir o poder? Lembra? Através de um golpe, o golpe da maioridade. O que foi esse golpe da maioridade? Você lembra que no período regencial, Dom Pedro não reinava porque ainda era de menor. Pela lei, só quando ele atingisse a maioridade, aí sim que o poder seria entregue a ele. Só que a versão mais clássica sobre a explicação do porquê que fizeram o golpe da maioridade diz o seguinte: diz que era tanta revolta, mas tanta revolta, que para contê-las, grupos políticos pensaram dessa forma. Para conseguirmos conter essas revoltas, precisamos de uma figura forte, a figura imperial, que possa unificar as províncias e acabar com essas revoltas. É aí então que Dom Pedro II consegue tomar o poder através desse golpe, o golpe da maioridade. Um golpe que Dom Pedro II começou a reinar, mesmo ainda sendo de menor idade, tá? No intuito principalmente de pôr fim às revoltas das províncias. Certo? Tranquilo? Mas tem um problema, cara. Era uma monarquia, era hereditário, era. Só que havia eleições e havia um sistema político também. O sistema político brasileiro era o parlamentarista. Só que no Brasil, isso era uma piada, né? Não havia um parlamentarismo de verdade. Na verdade, por isso chamavam esse parlamentarismo de parlamentarismo às avessas. Um parlamentarismo ao contrário. Por quê? Porque em um regime parlamentarista, o povo escolheria os seus representantes no parlamento, e era o parlamento, na pessoa de um primeiro-ministro, que iria governar o país. Só que no Brasil era tudo ao contrário. Mesmo que o regime fosse parlamentarista, quem mandava por trás de tudo era Dom Pedro. Ele poderia, se quisesse, trocar ministros. Ele poderia, por exemplo, até fechar o parlamento. Ele mandava no parlamento. Ou seja, era um parlamentarismo de fato às avessas, ao contrário. Ok? Em relação à política externa do segundo reinado, o que temos de mais importante? Se lembra que no segundo reinado, o Brasil queria ter uma política mais forte no mundo, queria impor a sua voz, se impor um pouco mais. E um evento claro que mostra bastante isso foi a questão Christie. Lembra? Naquele episódio que o navio inglês naufragou no Brasil e a carga foi roubada, a Inglaterra quis que o Brasil pagasse. O Brasil o que fez? Pagou? Fez o que a Inglaterra queria? Não. O Brasil, ele se manteve firme, se posicionou e teve voz frente à maior potência mundial, a Inglaterra. E por isso, até isso representou um rompimento drástico nas relações diplomáticas entre Brasil e a Inglaterra. Perceba como o Brasil queria se impor mesmo em termos de política externa. Em relação a seus vizinhos, você lembra que o Brasil também tinha pretensões meio que imperialistas, principalmente sobre a região da Bacia do Prata. Lembra disso? Que ele queria manter a livre navegação e até interferir nas políticas de Argentina e do Uruguai para garantir que isso acontecesse. E é um pouco por causa disso que também acontece a Guerra do Paraguai, né? As três principais causas são essas. Primeiro, o Brasil queria manter a navegação livre no Prata, enquanto o Paraguai traçava bloqueios em relação a isso. Outra coisa, o Paraguai estava crescendo de forma assustadora, de forma autossuficiente, sem precisar de mais ninguém, cara. Claro, para o Brasil isso seria um vexame, ter que perder uma posição de dominação naquela região. Mas também, é claro, havia outros interesses em jogo, como o da Inglaterra, que sempre quis manter mercados dependentes dos seus produtos. Então também havia esse interesse. Graves consequências resultaram, cara.
principalmente o extermínio de quase toda a população masculina paraguaia, quase que o desmembramento do Paraguai. Fora que, no final das contas, por mais que o Brasil saísse vitorioso, na verdade, quem mais lucrou com isso foi a Inglaterra. A Inglaterra conseguiu o que queria, investir nos países da Tríplice Aliança, lembra? Brasil, Argentina e Uruguai, e depois ainda saiu de boa, porque esses países passaram a dever a Inglaterra. A Inglaterra conseguiu também o seu intento de derrotar o Paraguai, certo? Tranquilo? Para fechar, a economia do segundo reinado, principal produto, o café, beleza, e o principal produtor, São Paulo, a região do Sudeste. Não se esqueça que já começa aí um processo de substituição, aos poucos, do trabalho escravo africano pelos imigrantes, até no sentido de embranquecimento da população brasileira. Tá? É nessa época também que começa o primeiro impulso à industrialização do Brasil com o Barão de Mauá, e também acontece até, cara, para favorecer os produtos nacionais, a tarifa Alves Branco, uma tarifa protecionista, aumento das taxas alfandegárias para encarecer as importações, para que o país então importe menos, valorizando assim o seu produto nacional. Perfeito? Fechou então. No segundo reinado também acontece o processo abolicionista. Aos poucos, várias leis vão ser criadas para acabar com a escravidão. Só que, lembra, para as elites brasileiras, esse processo deveria ser lento, aos poucos. Por quê? Para que a economia brasileira não estagnasse, não parasse. Por quê? Porque os escravos que produziam a riqueza. Então, aos poucos, eles vão fazendo isso. Mas não se esqueça, todo o processo começou na Inglaterra. A Inglaterra querendo acabar com o trabalho escravo, para que houvesse, então, um mundo liberal, onde o capitalismo rodasse. E começou a influenciar todo mundo para seguir o mesmo curso. Lembra da lei Bill-Aberdeen? Essa lei fazia o quê? Dava direito à Marinha Britânica de aprisionar qualquer navio que traficasse escravos no Oceano Atlântico. Era uma pressão aos países. Não é à toa que mais ou menos uns 5 anos depois, o Brasil elabora sua própria lei para acabar com o tráfico de escravos da África para cá, para o Brasil. É a Lei Eusébio de Queiroz. Não se esqueça, Lei Eusébio de Queiroz, a lei que proibiu o tráfico de escravos da África para cá, para o Brasil. Certo? Você sabe que várias leis foram sendo aos poucos criadas, como a Lei do Ventre Livre, em que a partir de 1871, os filhos de escravos seriam livres. Que maravilha! Não, né? Porque teria que permanecer com a mãe, com a família, e o seu senhor poderia utilizar a sua mão de obra até os 21 anos de idade. Lei só para inglês ver de fato, né? Também rolou aquela lei dos sexagenários, que os escravos idosos, acima de 60 anos, seriam libertos, mas pouquíssimos também eram. Eram só medidas paliativas para aos poucos ir acabando com a escravidão. Por fim, chegou a Lei Áurea que libertou os escravos. Só que os resultados, acabaram com a escravidão, mas as condições de vida, de saúde, de higiene, de trabalho, cadê o racismo, a luta contra o preconceito? Não acabou. Infelizmente, cada vez mais houve uma exclusão social da população negra no Brasil. Ok? Belezinha, pessoal. Vamos agora para a Primeira Guerra Mundial. Coisas mais simples, mais rápidas aqui. Lembra, a principal causa da Primeira Guerra Mundial foi o choque de imperialismos. A disputa entre países imperialistas por mais poder, por mais áreas de influência, por mais colônias, fez com que esses países entrassem em atrito. Vimos que a Alemanha crescia, vimos, por exemplo, aqui uma rivalidade entre França e Alemanha, Inglaterra e Alemanha, todos contra a Alemanha, o Império Austro-Húngaro contra o Império Russo. É só você dar uma olhadinha. Mas o estopim para a guerra foi qual? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, que estava naquela época em Sarajevo, na Sérvia. Foi o atentado de Sarajevo que colocou então que começou, na verdade, a Primeira Guerra Mundial, o grande estopim. Beleza? Não se esqueça que havia duas alianças. A Tríplice Aliança, formada principalmente por Alemanha, Áustria, Hungria e também a Itália, e a Tríplice Entente, que era formada basicamente por Inglaterra, por França e por Rússia. Beleza? Vimos que essa guerra vai ser caracterizada pela guerra de trincheiras, grandes valas aonde marcavam ali posição. Só que, na verdade, só teve fim esse equilíbrio de forças
quando os Estados Unidos entraram na guerra. Os Estados Unidos entraram, lembra? Mas a Rússia saiu pela Revolução. Lembra disso? São dois eventos que marcam mais ou menos o final da guerra. A entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Vimos que depois não teve jeito. Vitórias da Tríplice Entente, principalmente dos Estados Unidos. E aí formaram-se acordos de paz. Do lado norte-americano vieram os 14 pontos de Wilson. Eles queriam fazer um tratado sem punições, sem vencedores ou perdedores. Só que Inglaterra e França não queriam sangue nos olhos, cara, queriam vingança da Alemanha. E por isso fizeram um famigerado tratado de Versalhes, que humilhava a Alemanha até não poder fazer mais nada. Lembra, entre outras coisas, por exemplo, eles poderiam, nesse tratado, eles teriam que, na verdade, devolver todas as colônias, eles teriam que pagar uma indenização bilionária para os vencedores, extinguir a força aérea, reduzir ao mínimo o exército, ou seja, humilharam pra caramba a Alemanha, o que favoreceu depois, né, um carinha bigodudo aí, e começou a falar de ressurgimento da Alemanha e tudo mais, o Hitler, beleza? Revolução Russa, principal coisa, situação da Rússia antes da Revolução. Fome, miséria, crise econômica e social, a maioria da população era camponesa e vivia sob a servidão. E quem mandava na política eram os czares, os reis absolutistas, certo? Teve até uma tentativa uma vez de revolta que o czar o imperador Nicolau II reprimiu totalmente de forma sangrenta, o Domingo Sangrento, lembra disso? Só que a revolução vai acontecer principalmente com o acirramento da Primeira Guerra Mundial, que irá prejudicar cada vez mais o povo da Rússia, que já perecia, agora irá cada vez mais ficar arrasado. O que favoreceu o crescimento de um sentimento de revolução, de mudança social. Lembra que já havia naquela época os sovietes, associações de camponeses, operários e soldados que se uniam para reivindicar os seus direitos. E um grupo que atuava nesses sovietes era um grupo chamado de bolcheviques. Eles queriam uma revolução comunista na Rússia, transformar totalmente aquele país e acabar para sempre com a desigualdade social. Tinha também os mencheviques, lembra? Que eram da burguesia, queriam uma reforma mais burguesa, liberal, um avanço do capitalismo. Certo? Ok. Vimos que começa com os mencheviques tomando poder. Os bolcheviques fazem as teses de abril com o lema Paz, Pão e Terra e conseguem com isso o apoio do povo e tomam o poder em outubro de 1917. Primeiras coisas que eles fazem para conseguir transformar a Rússia em comunista. O Lenin faz o quê? Lembra? 3 palavrinhas mágicas. Estatizar, nacionalizar e redistribuir. Eles fazem tudo isso, cara. E sem contar que eles fizeram aquilo que o povo clamava, tirar a Rússia da guerra. Okay? O Lenin também fez aquele plano econômico, a NEP, lembra? Dar um passo atrás para dar 2 na frente, ou seja, abrir um pouco mais a Rússia ao capitalismo para poder enriquecer a nação, e aí só aí iriam dividir então a riqueza e socializar totalmente os bens da Rússia. Você viu que depois Lenin morre, entra Stalin, o cara foi autoritário, ditador, sanguinário, governou por 30 anos a Rússia. Agora, algumas coisas positivas que ele fez na economia. Os planos quinquenais. Em cada 5 anos, eles investiam maciçamente em uma área da economia. Agricultura, 5 anos. Indústria, comércio. Tudo isso, ao ponto deles conseguirem ser uma grande superpotência mundial. Tá? E também havia uma divisão do campo. Lembra? Tinha os sovkhozes e os kolkhozes. Qual era a diferença? Nos sovkhozes, tudo que era produzido ia para o Estado comunista, ia para o Estado soviético. Já nos kolkhozes, os camponeses ficavam com uma parte para a sua subsistência e o restante também era para o Estado comunista. Beleza, pessoal? Tranquilo, galera, estuda, abraço, última prova do ano, história, manda ver, pega os módulos, livros e abraço. Até mais, galera. Revisão de bolsa online para você.